Então, na aba Atividades, no tópico Matemática, já vai estar aparecendo aqui, ó, lista 1 de razões trigonométricas com a data de hoje, dia 29/10. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, instruções. Copie no caderno e resolva e envie uma foto da atividade feita. Então, essa atividade está valendo ponto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Determine o valor de x utilizando as razões trigonométricas. Bom, primeiro a gente precisa recordar aqui o que são as razões, né? Quais são as razões trigonométricas? Nós temos aqui da letra A até a letra G. Vamos recordar aqui, vamos dar uma olhadinha no conteúdo de razões trigonométricas. Bom, a gente viu que as razões trigonométricas são três fórmulas, né, chamadas de seno, cosseno e tangente, e são aplicadas no triângulo retângulo para determinar o valor ou de um lado ou de um ângulo agudo, tá? A gente tem essas duas possibilidades, né? Essas razões, essas fórmulas, né, vão nos ajudar ou a determinar o valor de algum ângulo agudo, né? A gente sabe que no triângulo retângulo nós temos dois ângulos agudos e nós temos um ângulo reto de 90 graus. Tá? Deixa eu marcar aqui. Então, ó, aqui o x ele está representando um ângulo agudo. Nós temos um outro ângulo agudo que, por enquanto, não está sendo inserido nas atividades, né? E nós temos aqui o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Bom, então essas razões elas vão nos ajudar a determinar o valor de uma incógnita que vai estar aqui no ângulo ou de uma incógnita que pode estar, né, na posição de um dos lados aqui do nosso triângulo. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Chama-se seno de um ângulo agudo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, a gente aprendeu na última aula a nomear aqui os lados de acordo com as razões. E aí nós temos o seguinte, né? O lado oposto ao ângulo reto, nós vamos chamar de hipotenusa, bem representada por A, né, nas fórmulas. Os dois catetos aqui, em vez de a gente chamar agora de cateto B e cateto C, daremos outros nomes, né? Em relação ao ângulo agudo, que está aqui representado por X, o cateto que vai estar oposto a ele, nós vamos chamar agora de cateto oposto. Então, a nomeação mudou, né? Antes a gente chamava de hipotenusa o cateto maior de cateto B e o cateto menor de cateto C. A gente viu isso nas relações métricas. Agora, a gente vai observar a posição do cateto em relação ao ângulo agudo. Se ele estiver oposto, cateto oposto. E o cateto que está formando o ângulo agudo, nós vamos chamar de cateto adjacente. E a razão seno é quando nós temos no probleminha as informações do cateto oposto e da hipotenusa. Tá? Então, se você observar, fez a classificação aqui dos lados e observou que os valores estão no cateto oposto e na hipotenusa, a gente tem que utilizar a fórmula de seno, né? Da razão seno. Que é essa fórmula aqui, ó, seno de um ângulo, tá? Aqui eu coloquei como x, então está aqui representado a seno de x, mas na verdade de um ângulo qualquer, tá? Geralmente os livros até abordam essa nomenclatura aqui do ângulo como alfa, beta, tá? Eu coloquei x para ficar mais fácil a gente entender aqui, porque o x está na posição, ó, do ângulo agudo, tá bom? Então, seno de x vai ser igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, a gente tem que pegar aqui a medida do cateto oposto, que é 2, vem comigo aqui no exemplo, e, tá vendo? Dividir por 4. E aí, depois a gente pode simplificar essa fração obtendo o resultado final, que foi 1 meio, né? 1 sobre 2, que é 0,5. Então, esse valor aqui, 1 meio, é referente ao valor de x, tá? Sempre quando a gente tem essa nomenclatura aqui de seno de x, está se referindo ao ângulo, tá bom? Importante isso. E o cateto e a hipotenusa se refere aos lados. Então, se a gente buscou aqui o valor de seno de x, é referente ao valor de x aqui, ó, que está na posição do ângulo agudo. Então, poderíamos escrever aqui, ó, 1 meio
Deixa eu posicionar melhor aqui, só um minutinho. Então, poderíamos escrever no lugar do x aqui. E dizer que o x equivale a 1/2, tá? Ou 0,5. E é interessante que essa medida aqui de 1/2 é uma medida, né? A gente trouxe um número decimal, poderíamos escrever aqui também 0,5, né? E aí nós temos o seguinte, uma medida em um número racional. O que a gente vai aprender posteriormente é observar na tabela e transformar esse 1/2 em graus, tá? Bom, continuando aqui, quando a gente vai utilizar então o cosseno? Bom, primeiro passo a gente vai nomear os lados, né? Como a gente fez aqui no seno. E vamos observar o seguinte. Ó, as informações estão aparecendo aqui, ó, lado oposto ao ângulo reto, a gente tem hipotenusa. O lado oposto ao ângulo agudo, cateto oposto, não veio número nenhum, então a gente não tem como utilizar na fórmula. E aí aparece aqui, ó, o número no cateto, na posição do cateto adjacente, tá? E quando isso ocorre, nós utilizaremos a fórmula do cosseno, que vai ser o seguinte, ó. Esse cos aqui de x, tá vendo? O cosseno de x se refere ao ângulo agudo, que é o x, ó. Então é o valor do ângulo que a gente vai procurar. E aqui o cateto adjacente dividido por hipotenusa, nessa parte da fórmula, nós teremos aqui, então, os lados, tá bom? Do triângulo. Então, nesse caso, cateto adjacente, que é o 6, dividido pela hipotenusa, que é o 8. Então, vem comigo aqui, vamos ver como é que vai ficar esse cálculo, só para a gente recordar. Vai ficar o seguinte, substituindo aqui, ó, cateto adjacente é 6, tá vendo? E o cateto, perdão, e a hipotenusa é 8, então vai ficar 6/8. A gente pode simplificar essa fração, né? Buscando uma fração redutível, dividindo o 6 por 2 e o 8 por 2 também, que vai dar 3/4, né? Então, o valor aqui desse ângulo agudo, x, podemos dizer que vai ser 3/4. Ok? E quando vamos usar a tangente? Bom, a tangente chama-se tangente de um ângulo agudo, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Olha que interessante. A gente utiliza a tangente quando não temos aqui, no nosso probleminha, valores da hipotenusa, tá? Se a gente parar para classificar aqui, ó, lado oposto ao ângulo reto, a hipotenusa não tem nenhum número. Aí vamos ao nosso ângulo agudo. Oposto ao ângulo agudo, nós temos o 12, que é o cateto oposto. E formando o ângulo agudo, nós temos aqui o 15. Então, o que acontece nessa situação? Nós vamos utilizar a fórmula, né, da tangente, que trabalha apenas com o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, vem comigo aqui, ó. Como é que vai ficar? Tangente de x, esse tangente de x se refere ao ângulo que a gente vai estar buscando aqui, tá bom? E do outro lado da fórmula, nós temos cateto oposto dividido por cateto adjacente. Coca, né? Só brinca aí na internet, coca. Que são os lados do triângulo, tá bom? Então, em relação a um lado da fórmula, a gente está se referindo ao valor dos ângulos e do outro lado se referindo ao valor dos lados do triângulo. Bom, organizando aqui nossa fórmula, vamos substituir cateto oposto por 12, cateto adjacente por 15. Podemos simplificar todos os dois aqui por 3, são múltiplos de 3, né? Como é que eu descubro se um número é múltiplo de 3? Somos logaritmos. 1 mais 2 vai dar 3, então é múltiplo de 3. 1 mais 5 é 6. 6 é múltiplo de 3? Sim. Então, 15 também vai ser múltiplo de 3. Depois, né, a gente obtém 4/5, referente, então, ao valor de x, né? Poderíamos escrever aqui, ó, 4/5, o valor de x, tá? Bom, recordando aqui esse processo, vamos à nossa lista de exercícios, né? Vamos ver o que aparece e eu vou estar fazendo 2 com vocês, tá bom? Depois eu vou tirar dúvida, vou acompanhar a lista de exercícios. Vem comigo aqui, ó. Nós temos o seguinte, na lista 1,
copie no caderno e resolva, envie uma foto da atividade feita. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Determine o valor de x utilizando as razões trigonométricas. Agora que a gente já recordou as 3 razões, né? É só a gente agora começar a nomear os lados e observar quais informações a gente tem. Então, eu vou só nomear a primeira aqui, tá bom? Então, vem comigo aqui. O que eu tenho nesse probleminha? Eu vou observar o ângulo reto oposto ao ângulo reto. A gente tem 15, que a gente vai chamar de hipotenusa, né? Representada pelo A. Agora eu vou para o ângulo agudo, que é o x. Ó. O lado oposto ao x, eu vou chamar de cateto oposto. É representado aqui pelo CO, para simplificar, né? E o cateto que está formando o ângulo, a gente vai chamar de cateto adjacente. Tá bom? E aí, o que acontece aqui? Eu vou circular aqui para ficar mais fácil as informações que a gente tem nesse probleminha. Nós temos a hipotenusa, que é o 15, e nós temos o cateto adjacente, que é 12. E o ângulo aqui representado por x. Então, qual fórmula, das 3 fórmulas que a gente aprendeu, seno, cosseno e tangente, que vai trabalhar com o cateto adjacente e a hipotenusa? Aí você tem que olhar na sua lista de fórmula ali do conteúdo, você vai observar que a razão que trabalha com o cateto adjacente e hipotenusa é a razão cosseno. Tá? Você vai escrever lá, cosseno de quanto aqui? Qual é o ângulo? Cosseno de x. Então, você vai escrever cosseno de x igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa. No caso, vai ser 12 dividido por 15. Tá? Bem simples, né? Esse é o primeiro. O segundo, eu vou fazer com vocês. Tá bom? Que é a letra B. Acompanha comigo aqui. Ó. Na letra B, nós temos o seguinte. Os números 12... 6 vezes a raiz de 3. O ângulo está sendo representado por x. Então, eu vou aqui agora passar para o Word para a gente poder fazer isso junto. Bom, então aqui no rascunho, eu abri a letra B, tá? E escrevi aqui as 3 fórmulas para a gente fazer junto e analisar como a gente pode resolver essa questão, né? O primeiro passo foi o que eu comentei. A gente vai nomear aqui os lados do nosso triângulo. Sempre tem que fazer isso, professor? Sim, né? É o primeiro passo, tá bom? Então, o lado oposto ao ângulo reto vai ser o 12. A gente vai chamar de hipotenusa, representada pela letra A nas fórmulas, né? O lado oposto ao x, que é o ângulo agudo, vai ser o 6 raiz de 3, que a gente vai chamar, então, de cateto oposto. E o outro lado que nos restou aqui vai ser o cateto adjacente, que não tem valor nenhum nesse probleminha. Então, a gente vai deixar o cateto adjacente de lado e vamos focar aqui nas informações que a gente tem. Ó, nós temos o ângulo, que é o x, nós temos a hipotenusa, que é o 12, e nós temos o cateto oposto. Então, qual das 3 fórmulas aqui, das 3 razões, que trabalha com o cateto oposto e a hipotenusa? Bom, vamos dar uma olhada em uma por uma. Ó, seno de x, cateto oposto e hipotenusa. Ó, de primeira. Tá vendo? Cateto oposto e hipotenusa. Vamos dar uma olhadinha nas demais, só para a gente dar uma conferida. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Não tem como utilizar o cosseno, porque a gente não tem aqui o cateto adjacente, né? Não tem nenhum valor ali. Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente eu comentei com vocês, né? Utilizaremos a tangente quando não tem o valor da hipotenusa. Então, nessa situação aqui também não é tangente. Bom, já identificamos a fórmula. Vai ser seno de x igual a cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Vamos fazer os cálculos agora, né? Deixa eu só limpar a tela aqui, para não ficar o desenho sujo, tá? Já identificamos, agora a gente vai passar, então, os cálculos, né? Então, acompanha comigo aqui. Primeiro passo, eu vou copiar a minha fórmula, tá? Então, vai ser seno do ângulo x igual
a cateto oposto, vou aumentar aqui a fonte. Deixa eu só inserir a fórmula aqui. Vamos lá, vai ser cateto oposto dividido por hipotenusa. Deixa eu aumentar aqui só, formatar aqui só um minutinho. Pode melhorar ainda mais, né? Beleza, então nós temos o seguinte, né? Copiei a fórmula, agora eu vou substituir os valores na fórmula. Lembra que o seno de x é referente ao ângulo, né? Então, aqui a gente vai deixar da mesma forma, tá? Deixa seno de x sem problema, né? X é o valor que a gente quer encontrar, é o valor da incógnita. Agora, o cateto oposto, vamos substituí-lo. O cateto oposto vai ser 6 raiz de 3. Então, nós temos uma raiz aqui na nossa fórmula, né? 6 raiz de 3, e a hipotenusa vai ser 12. Bom, substituir. Agora eu preciso resolver isso aqui, né? O que acontece, pessoal? Quando eu tenho um número fora da raiz, dividido por um número que embaixo também não tem a raiz, no caso do 12, o que a gente vai fazer? Fora por fora, dentro por dentro, né? Nós aprendemos isso lá no início do ano letivo, quando a gente estudou radicais. Então, aqui nesse caso, o que acontece? Eu vou simplificar aqui, ó, o 6 e o 12, tá? E a raiz eu vou deixar quietinha, né? Porque a raiz a gente só pode resolver, simplificar com uma outra raiz. Então, eu posso resolver uma multiplicação entre raízes e uma divisão entre raízes. Mas de um número natural para raiz, a gente não pode fazer isso, tá? O que eu estou querendo dizer é que eu não posso chegar aqui e multiplicar 6 vezes 3. Porque o 6 está fora da raiz e o 3 está dentro, tá? Não pode ser feito isso. A gente viu isso na regra no início do ano. Bom, 6 e 12 são múltiplos de 6, correto? Né? Os dois aqui são múltiplos de 6. Então, o que a gente pode fazer? Dividi-los por 6. E aí, quando eu divido 6 por 6, vai dar 1. E 12 dividido por 6 vai dar 2. Correto? Na matemática, a gente, aqui, ó, deixa eu só explicar isso aqui. Na matemática, quando a gente tem uma vezes um valor, a gente não precisa escrever o 1 na frente, né? Aqui é como se estivesse multiplicando uma vez a raiz de 3. Uma vez a raiz de 3 é a própria raiz de 3. Então, a gente pode ocultar o 1 e o nosso resultado, então, vai ser raiz de 3 dividido por 2. Professor, mas esse valor aí está meio esquisito, né? Raiz de 3 sobre 2, é isso mesmo? Tá? As razões trigonométricas vão trabalhar com números irracionais, tá bom? Que é o caso da raiz de 3, né? Raiz de 2, ok? Então, é bem comum isso, né? Depois, quando a gente observar a tabela de valores decimais, terão uma série de números também irracionais. Então, não precisa achar estranho, não, tá? Deixa eu tirar as dúvidas aqui. E eu trouxe também a letra F. Né? A letra F aparece aqui 2 raízes. Então, só para a gente recordar esse processo, tá? Também, né? Então, vem comigo aqui. Primeiro passo, a gente vai classificar os lados, tá bom? Então, o lado oposto ao nosso ângulo reto vai ser a hipotenusa, tá? Representada pela letra A. Oposto ao ângulo agudo, teremos o X, que é o cateto oposto, e o lado que está formando o ângulo agudo e o ângulo reto, nós vamos chamar de cateto adjacente. Bom, e aí temos o seguinte aqui, vou circular aqui as informações, tá? Só para facilitar. Nós temos cateto oposto, nós temos cateto adjacente e nós temos aqui o valor do ângulo agudo, tá? Qual fórmula que não tem hipotenusa? A gente viu, né, anteriormente que a fórmula que não trabalha com a hipotenusa é a tangente. Então, agora a gente vai escrever aqui a fórmula, o próximo passo, né?
Então, vamos copiar a fórmula, que vai ser a seguinte, ó. Tangente de x igual, ou de alfa, né? Geralmente, alguns livros vêm escrito tangente de alfa. Vai ser cateto adjacente, perdão, cateto oposto, a coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Deixa eu aumentar aqui, fica muito pequenininho. Bom, copiamos a fórmula, agora a gente vai substituir os valores, né? Bom, no lugar do tangente de x, lembra que eu comentei que o tangente de x se refere ao ângulo agudo, né? E nós temos um valor aqui no ângulo agudo que é a raiz de 3. Então, agora a gente vai substituir essa escrita tangente de x por raiz de 3, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó, vamos escrever raiz de 3. Deixa eu posicionar aqui rapidinho. Referente, então, ao ângulo agudo, vai ser igual. Agora, nós temos que substituir aqui, ó, o cateto oposto e também o cateto adjacente, né? Deixa eu melhorar aqui a escrita da fórmula. Organizar um pouco melhor. Ver se consigo aumentar um pouquinho mais aqui. Beleza. Então, o nosso cateto oposto vai ser o x, ó, a incógnita, tá bom? E nosso cateto adjacente, 3 raiz de 3. Então, como é que vai ficar? 3. Vou escrever aqui uma raiz. Três raiz de 3. E olha que interessante nesse exercício, é que a gente está buscando aqui o valor de um lado, tá vendo? Como a incógnita está aparecendo no lado, né? A gente está utilizando as razões trigonométricas para descobrir o valor de um lado do triângulo, né? A gente já aprendeu o Teorema de Pitágoras para buscar o lado, aprendemos as fórmulas das relações métricas, utilizando a reta altura, e agora a gente está utilizando as razões trigonométricas para encontrar o valor de um lado do triângulo, né? Então, vem comigo aqui. Nessa situação, nós temos uma regra de 3, tá? Então, para resolver essa regra de 3, embaixo da raiz de 3, a gente vai ter que colocar aqui um denominador, tá bom? Que vai ser o 1. Então, deixa eu só organizar isso aqui para ficar bem claro, para a gente esclarecer aqui e tirar as dúvidas, né? Então, teremos o seguinte, ó. Embaixo aqui da raiz de 3, a gente pode escrever 1, tá? Deixa eu tentar organizar aqui um pouco melhor, né? Porque está ficando um número maior que o outro. Pronto. Aumenta um pouquinho mais esse daqui. Tá? Então, essa aqui é a escrita que a gente pode fazer. Raiz de 3, a gente complementa o denominador da raiz de 3 como 1, e do outro lado da igualdade nós teremos x dividido por 3, raiz de 3. Aqui, na regra de 3, nós podemos multiplicar cruzado, né? Deixa eu ver se consigo fazer aqui uma representação. Ó, a gente pode multiplicar, então, ó, a raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, tá? E o x a gente vai multiplicar por 1. Para ficar aquela forma organizada que a gente aprendeu, tá? Podemos fazer o seguinte, ó, 1 vezes x vai ser x, tá? Então, vai ficar x igual. Aí teremos o seguinte, ó, raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. Vamos consigo copiar aqui só a raiz. Raiz de 3 vezes o 3 raiz de 3. Por isso que eu separei essa questão aqui para a gente relembrar como a gente resolve essa situação, tá? Quando eu tenho aqui, ó, raiz que multiplica um número que também tem uma raiz, eu posso fazer dentro por dentro, fora por fora. Ou seja, o número que está fora eu posso multiplicar pelo número que está fora, e a raiz eu tenho que multiplicar pela raiz, tá bom?
Deixa eu ver se eu consigo aqui representar isso. Ó. Então, a gente vai multiplicar 3 da raiz vezes o 3 da raiz, tá bom? E o fora por fora. Aqui na frente da raiz é como se houvesse o número 1. Ó. Então, esse número 1 vai estar multiplicando o 3 que está fora da raiz. Tá? Acompanha comigo como é que vai ficar. Ó. Continuando aqui nosso cálculo, temos x igual... Deixa eu colocar um x minúsculo. Aí estava uma fonte diferente, né? X igual a... Quando eu multiplico aqui, ó, 1 vezes o 3, eu estou fazendo fora por fora, né? 1 vezes o 3, teremos o 3. Tá? A raiz de 3 vezes a raiz de 3, 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. Teremos, então, a raiz de 9. Tá? Lembrando que esse 3 que está fora, ele está multiplicando o valor da raiz. Dá para resolver a raiz quadrada de 9? Dá. Então, teremos x igual a 3, que vai estar multiplicando. Qual é o resultado da raiz quadrada de 9? 3. X, então, 3 vezes 3, o nosso resultado final. Deixa eu ver se dá para colocar um x aqui. X igual... Não dá, né? Vou apertar um pouquinho aqui. Então, o nosso resultado vai ser 9, ok? Deixa eu só ganhar um espaço aqui para isso. Resultado final, então, da nossa conta vai ser 9. Então, recordando aqui o processo, ó, depois que eu fiz a multiplicação cruzada, né? 1 vezes x vai ser esse x aqui. Raiz de 3 vezes 3 vezes raiz de 3. Aí a gente vai aplicar aquela regrinha de dentro por dentro, fora por fora. Ok? Então, 1 vai estar multiplicando 3, que está fora da raiz. 1 vezes 3 vai dar esse 3 aqui, tá vendo? Está fora. E nós vamos multiplicar o que está dentro da raiz pelo que está dentro. 3 vezes 3 dentro da raiz vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 dá para resolver, vai ser 3. Então, no final aqui, teremos 3 vezes 3. Né? O número de fora pelo resultado da raiz. E o resultado desse lado, né, que é o lado x que a gente está tentando encontrar aqui, vai ser 9. Tá? Então, ó, vou colocar aqui só para vocês entenderem melhor. O resultado que a gente obteve aqui é referente a esse lado aqui. Ó. Se você colocar um pouquinho mais próximo aqui. Referente a esse lado, um x é igual a 9. Né? Então, essa medida aqui é 3 vezes a raiz de 3, cateto adjacente, cateto oposto é 9. Tirar as dúvidas agora.